gostaria de saudar todos os participantes, todos os conferencistas presentes nesta sessão das oficinas de investigação do CITSEM e faço na figura dos moderadores, o Dr. Armando Malheiro da Silva e do Dr. Nuno Estevão Ferreira. Também deixar o meu agradecimento ao CITSEM pelo convite que me foi dirigido e fazendo na pessoa da coordenadora científica, a doutora Inês Amorim, e da proponente desta sessão, a doutora Joana Lancarte. Eu começo a minha intervenção esclarecendo o nome que lhe dei. O antetítulo é um título secundário que, sobretudo na imprensa noticiosa, é colocado antes do título principal e que o enquadra. Dá-se o caso de esta conferência ter também um antetítulo. E, de facto, ao título que eu tinha originalmente concebido, os arquivos de instituições religiosas como repositório de uma experiência de humanidade, optei por a pôr entre a fé e a razão, situando conscientemente a reflexão que pretendo levar a cabo no contexto do diálogo entre a faculdade humana de aderir intimamente a postulados e idiosincrasias e a faculdade de, sobre eles, inquirir e refletir. E este é um diálogo que me parece fundamental para entender em profundidade os arquivos das instituições religiosas e os usos que estas poderão fazer da divulgação neles contida. A imagem que está presente na encíclica Fides et Ratio, que nos apresenta a fé e a razão como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade, poderá, de certo modo, ser transposta para a realidade dos arquivos das comunidades de crenças, se os encararmos enquanto reflexo de uma experiência que crê para compreender e compreende para crer. E aqui estou a glosar a referida encíclica. Uma, uma experiência que aspira às coisas do alto, não deixando a sua procura de ser feita por entre o pó da terra. Independentemente do posicionamento que cada indivíduo possa nutrir para com as ideias de sagrado, sobrenaturalidade e de transcendência, o elemento religioso tem desempenhado, ao longo da história, um papel central na construção de uma experiência de humanidade, constituindo um dos seus eixos estruturantes. As instituições religiosas, nas suas diversas formas, são agentes ativos desta experiência, contribuindo na sua busca de religar o profano ao sagrado, para materializar o imaterial, para tornar tangível o intangível. A crença e o sentimento traduzem-se em ritos, práticas, idiosincrasias, tradições e conjuntos de saberes, e estes são geradores de vestígios materiais que se constituem como monumento ou memorial de um modo de estar muito específico, ou, se preferirmos, constituem o repositório de uma experiência muito particular, que é a de uma humanidade que se compreende a si mesma a partir da ligação umbilical com uma realidade que a transcende. Tal como sucede com outras construções sociais, nomeadamente na esfera civil ou profana, se preferirem, estes vestígios são património da instituição ou da comunidade que lhes deu origem ou que os herdou, mas são também um ativo estratégico, isto é, podem ser utilizados para qualificar a ação presente e futura. Vestígios que, ao longo dos séculos, a humanidade foi tipificando e foi desenvolvendo estratégias para gerir, resultando na criação de instituições como são as bibliotecas, os museus, os centros de documentação e os arquivos, que, partindo das especificidades de cada vestígio, nomeadamente a estrutura, o modo como apresentam a informação, o objetivo que presidiu à sua gênese, os trabalham de modo a potenciar a sua usabilidade. Como todos os arquivos das instituições religiosas, o mote que hoje nos junta, congregam e gerem um tipo específico destes vestígios, que se distinguem, em primeiro lugar, por serem produzidos
com o objetivo de fixar e transmitir informação, ou seja, por serem documentos e não simples artefactos, como seria, por exemplo, uma lâmina de sílex. E, em segundo lugar, por estarem estruturalmente capacitados para a função probatória, ou seja, por reunirem uma série de características, perante as quais se convencionou existir capacidade de demonstrar legal e administrativamente a informação neles, contida. Ao custodiar, gerir e valorizar estes documentos, os arquivos religiosos refletem não só a dimensão administrativa e legal das instituições ou comunidades que os produzem, refletem também o património da memória dessas instituições e comunidades, e que é passível de ser abordado numa perspectiva identitária. Para cumprir a sua função, qualquer arquivo, e não só os eclesiásticos, deve cumprir com estas duas facetas da sua atividade: a de qualificar a ação, fazendo prova das atividades e suportando a tomada de decisão, e a de fazer memória, ou, se preferirmos, a de contar a identidade do seu produtor. A identidade de um arquivo é a identidade da pessoa singular ou coletiva que o produz. A cuidar da gestão de um arquivo implica a valorização da multiplicidade de testemunhos que dele pode colher a entidade que os produz e a comunidade que os contextualiza. E, portanto, trabalhar e valorizar um arquivo não é só valorizar um conjunto de documentos e a informação social da qual são continentes, é também conhecer os sistemas que a estruturam, enquadrando-a orgânica e funcionalmente, conhecer os objetivos da sua produção, as expectativas e as potencialidades do seu uso. E se isto é válido para o arquivo de qualquer instituição, parece-me especialmente crítico no âmbito de arquivos de comunidades de crença que, por definição, têm na historicidade do testemunho um aspecto constitutivo central. Se o homem crente faz a experiência de Deus na sua carne, isto é, se sente impelido a perscrutar na sua existência e na sua experiência de humanidade os reflexos da ação da divindade, por extensão, também fará a experiência de Deus na carne dos outros, na alteridade das suas existências e das suas experiências. E os outros são os que estão ao seu lado, são os seus conterrâneos, os seus contemporâneos, mas são também os outros que estão do outro lado do mundo, do outro lado de barricadas ideológicas, e muitas vezes os que estão do outro lado do tempo, e dos quais se faz memória. Para o homem crente, a memória não é um simples exercício de recordação mais ou menos sentimental, mais ou menos erudita. A memória atua como um fator construtor da consciência de si e da consciência de si em relação com os outros, e com a divindade. Ou seja, na experiência religiosa, a memória assume o papel de fator identitário. Na linha do judaísmo e depois do cristianismo, a tradição da Igreja, com fundamento na Escritura, assume a centralidade da memória da revelação e que é complementada na tradição cristã pós-apostólica pela reflexão dos padres e dos doutores da Igreja e pelo magistério. Outra dimensão da relevância da memória na experiência religiosa é a da importância do testemunho na vivência e transmissão da fé. E este testemunho pode assumir as formas extremas do martírio ou das virtudes heroicas da santidade, na perspectiva católica, mas é também dado na vida cotidiana daqueles que, sendo crentes, procuram conformar as suas atitudes a um conjunto de valores e preceitos decorrentes da fé que professam, ainda que não o façam com especial destaque mediático, assim, uma espécie de santidade silenciosa. Os católicos celebram memórias de santos e de mártires porque a memória é o testemunho dos que já passaram e porque o seu martírio ou as suas virtudes heroicas lhes conferiram o mediatismo que lhes permitiu sair do silêncio a que o tempo votou sucessivas gerações de crentes.
E essa memória é celebrada na liturgia, como foi também na arqueologia das catacumbas, na arquitetura dos espaços de culto edificados sobre os locais de martírio, na arte com que se recontou e didatizou o testemunho para depois o transmitir. Mas a memória daqueles que o tempo apagou, e apesar de celebrada, por exemplo, na solenidade católica dos fiéis defuntos, não deixou o mesmo rastro mediático e, portanto, os seus vestígios têm de ser procurados noutros locais, entre eles os arquivos das comunidades de crença, os arquivos das instituições religiosas, que, tendo respondido aos objetivos institucionais, administrativos e legais que fundamentaram a gênese documental, se constituíram o repositório das evidências de como a comunidade e cada indivíduo respondeu ao modo como a sua crença os interpelou e, portanto, são o reflexo dessa grande multidão que ninguém pode contar. Os documentos dos arquivos das instituições religiosas, diz-nos a Carta Circular sobre a função pastoral dos arquivos religiosos, que foi emitida pela Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja em 1997, deixam entrever a história da santificação do povo cristão nas suas dinâmicas institucionais e sociais. Um, Partindo desta premissa, teremos de considerar os arquivos religiosos, que os arquivos religiosos, perdão, são espaços de manifestação da historicidade do testemunho crente e, nesse sentido, além de espaços de informação passível de utilização administrativa e de espaços de memória e identidade, são também espaços eclesiais e pastorais. E eu julgo ser este o lastro a partir do qual autores como Francesco Marcisano, Gino Badini ou Giuseppe Plessi, e aqui limito a análise ao universo católico, parecem assumir que as especificidades a que responde a prática arquivística em contexto religioso lhe confeririam, sob as denominações de arquivística eclesiástica ou de arquivística religiosa, um estatuto de subdisciplina arquivística ou de arquivística especial, que é a categoria na qual a Direção de Arquivos Franceses e a Associação de Arquivistas Francesa colocam os arquivos cultuais no Manual de Arquivística que publicaram em 1970. Francesco Marcisano, por exemplo, contrapõe os arquivos profanos aos arquivos eclesiásticos, por considerar que estes últimos resultam da atividade de uma instituição que, como Cristo, tem dupla natureza divina e humana e fundamenta nesta dupla natureza a necessidade de considerar uma autonomia da arquivística eclesiástica. Eu não me revejo nesta perspectiva, e tive já a oportunidade de o dizer em alguns fóruns, ainda que me pareça que não, nem sempre fui entendido. Um, Ainda que, na perspectiva do crente, a Igreja resulte de uma vontade divina e esteja imiscuída de uma natureza divina ou humana, o ato de gerar e gerir informação está na esfera do humano. E a arquivística, ainda que exercida num contexto religioso, não gera fé, gera informação. Uma fatura passada a uma autarquia local e uma fatura passada a uma entidade religiosa são iguais na tipologia documental, na natureza da informação que encerram, nos objetivos que conduziram à gênese do documento e também no modo como são geridas arquivisticamente, ainda que as duas entidades produtoras diverjam na sua natureza, objetivos, organização e ambiente regulador. Assim, ainda que se possam utilizar as expressões arquivística religiosa ou arquivística eclesiástica para designar a atividade que, enquanto profissionais, desempenhamos nos arquivos de instituições religiosas, é preciso fazê-lo conscientes de que não que não nos estamos a reportar a uma subdisciplina científica, mas apenas a utilizar um termo que nos permite delimitar
rapidamente e sem grandes preocupações de rigor científico o âmbito específico do nosso trabalho. Em rigor, não existem diferenças entre o meu trabalho e o de colegas de profissão que trabalham noutras áreas, com exceção daquelas que são originadas pela diferença dos sistemas de informação arquivística que trabalhamos, sejam elas geradas por especificidades da informação e documentação geridas, sejam pelas especificidades do ambiente regulador, da estrutura orgânico-funcional ou dos meios disponíveis. Enquanto arquivista de uma instituição religiosa, não me compete trabalhar a pastoral. Apenas o arquivo, ou seja, a informação e os documentos em que está registada. Mas eu tenho de trabalhar o arquivo consciente da especificidade da utilização pastoral que ele pode ter e, mais do que poder, que ele deve ter para realizar todo o seu potencial serviço à instituição que o produz e à comunidade que esta serve. Valorizar os arquivos religiosos e explorar todo o seu potencial passa certamente por reconhecer as suas especificidades, mas não passa por dizer que estes são algo que não são, ou por advogar para a prática profissional nestes arquivos uma autonomia científica que não é sustentável, não é fundamentável. Entender os arquivos religiosos como repositório da experiência de fé feita ao longo do tempo por uma boa parte da humanidade é fazer uma gestão e fruição integrais da documentação e informação que estes têm a seu cargo, explorando e permitindo a sua usabilidade nas vertentes administrativa e memorial ou identitária, e que são comuns à generalidade dos arquivos e às quais os arquivos religiosos podem ainda juntar uma potencial utilização pastoral dos acervos, baseada na premissa de que, e nas palavras de Paulo VI, no discurso proferido aos arquivistas eclesiásticos em 1963, estes refletem em cada momento o trânsitos domini pelo mundo. No âmbito católico, a utilização pastoral dos arquivos religiosos, e já intuída no contexto da reflexão referente aos bens culturais da Igreja, veio a ter um momento definidor em 1997, com a referida carta circular sobre a função pastoral dos arquivos eclesiásticos e que destacava a importância eclesial da transmissão do património documental e que era assumida como um movimento da tradição, como memória da evangelização e como instrumento pastoral. No âmbito, no entanto, este reconhecimento do arquivo, enquanto espaço eclesial e pastoral, não é apresentado como o fim último para o qual concorre a gestão arquivística no seio da Igreja. Pelo contrário, partindo da consciência de que os arquivos são lugares de memória eclesial e que deve ser conservada e transmitida, reavivada e valorizada, pois representa a mais direta ligação com o património da comunidade eclesial, e aqui estava a citar a Carta Circular, desempenhando assim um papel fundamental para a compreensão do contributo testemunhal da fé das gerações crentes que nos precederam. A Carta Circular lança o que chama de lineamentos de um projeto orgânico e que deveriam servir de orientações gerais para a formulação de específicos programas de ação no âmbito dos arquivos das dioceses, visando uma gestão integrada desde o arquivo corrente ao arquivo definitivo. Entre a fé e a razão, entre o sagrado e o profano, os arquivos religiosos são efetivamente um repositório de evidências, da experiência crente que ao longo da história conferiu significado à vida de uma parte relevante da humanidade, nas suas grandezas e nas suas insignificâncias, nos momentos de fortaleza e nos de dúvida. E, em jeito de conclusão, eu gostaria de remeter para as palavras de um artigo publicado na revista Catholic Archives, um, e que passo a ler traduzindo. A memória documental não é um desejo de autoengrandecimento,
mas antes uma ocasião para agradecer ao Senhor das grandes coisas que agiu na sua Igreja, apesar da fragilidade humana dos seus membros. E depois especifica: o que está guardado nos arquivos exprime as vicissitudes alternadas da fidelidade e da infidelidade, do poder carismático e da fraqueza institucional, do compromisso caritativo e da falta dele, que marcaram a experiência de cada comunidade cristã. E para terminar, eu diria que isto é o fundamental quando estamos a trabalhar um arquivo de uma comunidade crente. É perceber exatamente o que ali está, e a especificidade dos usos que a comunidade que o gerou, que produziu aquele arquivo, pode retirar e conseguirmos transmitir essa utilidade, à comunidade, transmitir-lhe a riqueza que ela tem. E agradeço a vossa atenção.